O Daniel, o Aode coloca a questão da faixa, né? O Bichara tinha tratado, a Thaís Herédia também. Eu lembrando aqui que a faixa do eleitorado que costuma decidir as eleições, pelo menos as últimas eleições, é justamente essa, mais ou menos ali de 2 a 5 salários mínimos, que é uma faixa de eleitor que se mostra sempre um eleitor cambiante aqui no Brasil. O governo cambia um pouco, hora tem facilidade com esse eleitorado, hora tem dificuldade, o PT principalmente. Esse é o público que o governo almeja alcançar com esse projeto? Esse ganho político que está na conta do Palácio do Planalto para o ano que vem? Caio, esse era o grupo, a faixa do eleitorado em que o governo vinha perdendo terreno no ano passado e no primeiro semestre deste ano. A ponto, e a gente comentava isso na segunda-feira aqui, quando o Tarcísio de Freitas visitou Jair Bolsonaro, a ponto de ter havido nos últimos 3 meses uma mudança relevante do ciclo político. 3 meses atrás a gente falava como o governo se sentia nas cordas e Tarcísio de Freitas vinha sendo ungido pelo establishment, pelos partidos de centro-direita, por boa parte do mercado como um candidato quase imbatível em 2026. E isso se alterou significativamente de 3 meses para cá. O governo se vê numa boa sequência, é assim que o governo se enxerga, muito mais por erros do adversário do que pelos seus acertos, e agora tenta capitalizar no que ele considera seus acertos. Quais sejam? Imposto de renda, mas aí você tem a Luz do Povo, que beneficia 60 milhões de brasileiros com tarifa social de energia elétrica, Gás do Povo, que beneficia mais 30 milhões de brasileiros, se não me engano, 50 milhões de brasileiros, se eu não me engano. Você tem ali um programa de reformas habitacionais que está na bica ali, que daqui a 15, 20 dias deve ser lançado. Então, tudo isso entende o governo que, junto com uma perspectiva de já começar um ciclo de queda nos juros, de animar a opinião pública, de animar o seu eleitorado, onde ele justamente vinha perdendo terreno, e chegar muito forte para a eleição do ano que vem. Grande pergunta que fica, vocês são mais especialistas do que eu, é em que condições o governo, se tudo isso der certo para ele, vai entregar para si próprio as contas em 2027. Esse é um ponto, Daniel, chave, né? Porque, assim, vai governar como a partir de 2027 se a governabilidade da política econômica do Brasil estiver completamente distorcida. Esse é o ponto que mais preocupa, né? Quer dizer, o tanto de armadilhas que o governo está criando para si mesmo. Hoje mesmo tive esse debate e, assim, não será como de 2014 para 2015, em que o governo Dilma Rousseff, que não começou em 2014, começou antes, mas em 2014 acelerou demais o país, ela conseguiu fazer uma coisa inédita porque ela controlou todos os preços no Brasil. E aí, em 2015, não só precisou soltar a rédea dos preços, mas precisou assumir o tamanho da conta fiscal. Então, a gente está falando aqui da governabilidade do próprio governo Lula. 2026 vai passar muito bem, obrigado. 2027, se vencer, vai governar como? Agora, eu queria aproveitar esse mesmo questionamento que você faz, Daniel, e fazer uma pergunta para a Júnia. Júnia, onde está o Oli? Cadê o Hugo Mota? Que governabilidade, que gestão ele vai fazer num ano eleitoral, sendo presidente da Câmara? Ninguém nem fala. A gente não falou dele uma vez aqui, eu acho, até agora. Thaís, o Hugo Mota, ele foi eleito no começo desse ano, em fevereiro, com uma ampla margem de votos, né? 444 votos, com apoio do centro, da direita, da esquerda, do governo, mas ele tem tido, de fato, dificuldades de estabelecer uma pauta na Câmara. Ali no começo desse ano, assim que ele assumiu, ele ainda estava com uma posição um pouco mais refratária à agenda do governo. Ele colocava mais dificuldade em relação à própria isenção do imposto de renda. Ele tentava ali, como eu mencionei anteriormente, derrubar o IOF, o aumento do IOF. Ele não estava alinhado com o governo. Mas aí, diante desse cenário todo de desorganização da direita, né? A gente está em outubro, começamos outubro agora, um ano das eleições. Até agora a gente não tem o campo da direita, a alternativa colocada para
as eleições de 2026. Então, o que acontece nesse cenário? Lula recuperando popularidade, sem alternativa concreta até o momento do outro lado, o Congresso, o Centrão, ele passa a apoiar mais a pauta do governo. E foi essa a chave que o Hugo Mota virou, né? O Hugo Mota, que defendeu ali uma votação sobre a anistia, que acabou não acontecendo, a gente até ainda deve ver algum desdobramento nesse sentido, com o projeto da dosimetria. A gente viu o Hugo Mota também patrocinar a votação da PEC das prerrogativas, ficou numa situação delicada, porque são pautas impopulares, elas geraram uma repercussão negativa, geraram um desgaste para a imagem do Congresso. E aí o Hugo Mota faz esse reposicionamento, tenta abraçar uma pauta mais positiva, agora ele vem investir na questão da segurança pública, vai colocar para andar essa PEC enviada pelo governo e patrocina essa isenção do imposto de renda. Mas, de fato, o ator principal dessa aprovação hoje foi o Arthur Lira, né? O Arthur Lira que lá atrás, quando o Hugo Mota começou a ser criticado pelo governo, pelo PT, nas peças de redes sociais, quando ele se posicionou contra o IOF, o Arthur Lira já percebeu que não era um bom caminho ir contra esse tipo de pauta do governo. E aí, antes mesmo do recesso, ele colocou a votação na comissão especial do imposto de renda, um relatório bem próximo do que o governo tinha proposto, sem grandes alterações, e trabalhou para que ele fosse votado agora. Então, de fato, existe ali uma dificuldade de posicionamento do Hugo Mota e o Arthur Lira acaba exercendo esse protagonismo nessa ausência de comando. Isso, exatamente. Certamente, nessas negociações ao longo do dia, o Arthur Lira negociou um apoio ali do Lula para a eleição dele para o Senado em 2026. Isso é só um feeling, não é uma informação. É um político do Nordeste, Alagoas, o Lula é popular e o próprio Hugo Mota também tem essa missão, tanto de ser reeleito deputado, quanto de eleger o pai senador. Também o Lula na Paraíba é muito popular, então essas composições regionais, eu não duvido que acabaram entrando também em todo esse pacote de aprovação que foi liderado pelo Arthur Lira, que tem interesse específico lá em Alagoas no ano que vem, e também pelo Hugo Mota, que também tem interesse específico na eleição dele e do pai, fazer o pai senador no ano que vem. Ô Bichara, tem um debate grande ainda presente daqui em diante sobre a relação desse projeto do imposto de renda com a medida provisória 1303, né, que também dá um caixa aí estimado de 20 bi. Você colocou na sua primeira intervenção uma diferença, né, um gap entre o que o PL da isenção proporciona, 34 bilhões, para um benefício que seria de 26 bilhões. Você vê correlação do imposto de renda com a medida provisória do taxa tudo, né, que taxa investimentos, a 1303, que foi adiada para a semana que vem, né? A 1303 foi adiada para o dia 7, ela caduca dia 8, então acho que há esperança, né? Acender uma vela para ver se essa aí pelo menos caduca e o contribuinte é poupado demais um aumento de tributo. Lembrando que, como você falou, ela tributa várias coisas. Aumenta todo o ganho de capital de 15 para 17,5, tributa várias aplicações, enfim, é um outro projeto complicado. Agora eu queria fazer uma outra observação, Caio, se me permite, o seguinte, nós estamos falando aqui de 5 mil o tempo todo, mas tem um detalhe importante. 5 mil é o alívio cheio do projeto. Tem um outro alívio que é para quem ganha até 7.350, que reduz brutalmente a alíquota, né? Então, não é só o benefício de 5 mil, não. Fica beneficiado quem ganha até 7.350. Agora, uma coisa que é até curiosa, né? O projeto, tecnicamente, ele tem problemas, né? Então, veja que pela redação, o sujeito que ganha 7.350 tem 0 até 5 mil, depois uma alíquota reduzida no delta de 5 até 7.350. O que ganha acima de 7.350, tributa cheio. Então, daqui a pouco o cara ganha 7,5, vai virar patrão e vai falar, não, baixa para 7.300, porque no líquido vai dar mais, né? Um projeto, ele não obedece à regra de progressividade nem na desoneração. E uma outra coisa curiosa também, Caio, é que com relação a essa discrepância da arrecadação, há uma previsão no projeto no sentido de que se sobrar valor, se sobrar arrecadação, vai se reduzir a alíquota da CBS no futuro. É a norma na volta mamãe compra, né? Porque nós temos que acreditar que vai sobrar para haver redução, é um pouco sofrido. E uma última observação que eu faço, que também acho importante, se a gente pensar que um sujeito que
tem uma empresa média, tem uma renda boa, mas está no lucro presumido, tributa a empresa do lucro presumido a 15. Vai tributar mais 10 do dividendo, ele vai para 25, sem contar os novos tributos sobre o consumo, né? A tributação hoje do aplicação financeira é 15. Quer dizer, então nós estamos beneficiando sobremaneira o rentista, não só com os juros, hoje oferecidos aí, CDI a 15, mas também com uma tributação muito inferior, né? Quer dizer, o rendimento financeiro é tributado uma alíquota bastante inferior ao rendimentos empresariais, né? Me parece que a gente está contratando um certo desincentivo ao empreendedorismo no Brasil. Aode, nós estamos tratando aqui, especialmente eu, você e Bichara, que ficamos mais na questão econômica, das distorções. O Brasil já é um país que convive com muitas distorções e me parece que esse projeto é um adendo a esse rol de distorções, que, aliás, nós somos muito bons em criar distorções, né? E o Bichara acaba de acender uma luz aqui que me lembrou a história do Simples. Empresa no Brasil não cresce porque não quer sair do regime. Então, a gente já tem um sistema tributário que incentiva as empresas a serem pequenas. A gente vai ter um sistema de renda que incentiva as pessoas a ganhar pouco? Então, Thaís, é uma boa pergunta, né? Eu acho que esse conjunto de distorções como essa, ela está associada a uma forma que o país tem tratado o orçamento público há muito tempo, né? Seja pelo lado da despesa, seja pelo lado da receita. Primeiro, a gente constituiu uma ideia, uma cultura no Brasil, isso troca governo, a oposição também age dessa forma. Vale dizer que nessa discussão dos 5 mil tinha um projeto da própria oposição pretendendo isentar até 10 mil, né? Depois teve esse recuo. Mas a gente trata esses temas, primeiro, com essa ideia de que mais gasto, mais transferências, mais benefícios necessariamente vão resolver a vida das pessoas, vão tornar o país mais eficiente, o país vai crescer mais. E da mesma forma, do lado da receita, da parte da política tributária, a gente vai criando uma colcha de retalhos, né? Nós vamos dando um benefício aqui, outro benefício lá, setorial, quem tem mais poder de pressão consegue alguma coisa, fazemos um pedaço de uma reforma, depois tem que fazer a discussão do imposto de renda, agora estamos discutindo o benefício de renda, mas a compensação ainda não foi discutida. Isso tudo, para mim, tem origem num mal maior, que eu tenho comentado há bastante tempo, que é o fato de nós não temos análise de eficiência, de racionalidade de política pública. E isso vale tanto pelo lado da despesa quanto pelo lado da receita. Quando a gente não tem isso, nós vamos fazendo dessa forma, nós vamos fazendo aos retalhos e nós vamos criando mecanismos que nós não avaliamos corretamente quais são os incentivos que estão sendo gerados, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista de transferência de renda. E essas coisas têm impacto na alocação das decisões das pessoas por trabalhar, por investir, com consequências ruins do ponto de vista de crescimento econômico. Não é à toa que quando a gente fala que o país tem uma produtividade estagnada, uma produtividade mais baixa que outros países, tem muita relação com essa forma de fazer política pública. Ô, Júnior, voltando aqui para a questão política, bom, o governo consegue uma vitória, talvez a grande vitória no Legislativo deste ano, por parte do governo Lula. Essa vitória pavimenta, por exemplo, votações também populares, não necessariamente de temas econômicos, mas, por exemplo, PEC da Segurança Pública, ou é uma vitória isolada, o próximo jogo é um outro jogo, MP 1303, por exemplo, ou a agenda econômica do governo se encerra aqui, ou tem mais lutas aí, essas próximas disputas, elas tendem a ser acirradas, ou esse bom momento de hoje, pelo menos, nessa fotografia de hoje, vai ser arrastado também para os próximos pontos da agenda legislativa econômica do governo? Caio, esse ano de 2025, ele é um ano de poucas pautas do governo, mas pautas selecionadas a dedo justamente para terem efeito eleitoral. Então, o governo já está colecionando vitórias e acredito que ainda vai alcançar mais algumas. A gente falou sobre o IOF, né? O governo chegou a ser derrotado ali no começo do ano, teve a derrubada da alíquota, depois conseguiu reverter no Supremo, aprovou recentemente também aquela medida provisória da tarifa social para a conta de energia elétrica. Antes, como eu falei, tinha resolvido
aquele leilão de óleo da União, que dá bastante arrecadação para esse ano e para o ano que vem, consegue agora, né, a gente está esperando aí o final da votação, mas muito possivelmente será aprovada a isenção do imposto de renda, e essa medida provisória 1303, que é fundamental também para cumprimento de meta, não só do ano que vem, desse ano, porque ela traz 10 bilhões de arrecadação para esse ano, 20 bilhões para a arrecadação de 2026, ela cria um espaço de 15 bilhões no limite de despesa de 2026, ela é fundamental para o governo conseguir cumprir as regras fiscais, ela muito possivelmente será aprovada também na próxima semana. O tempo é curto, ela caduca no dia 8 de outubro, que é a quarta-feira, vai ser votada só na terça-feira, lá na comissão especial, vai ter que correr para votar no plenário da Câmara, do Senado, certamente sofrerá alterações, eu acho que aquela parte ali dos títulos incentivados, possivelmente o governo vai ter que ceder, eles vão acabar continuando com a alíquota zerada, como é hoje, mas o governo acaba aprovando. E aí sim, tem vivido essa maré mais positiva que ajuda a criar esse clima para aprovação de outras pautas. Então, a gente falou dessa MP 1303, a gente vai ter também a votação em breve da medida provisória do Vale Gás, né, que o Daniel mencionou aqui mais cedo. A PEC da segurança pública é um tema muito caro ao Congresso e muito importante para o governo ter também como bandeira para segurar em 2026. Então, eu acho que são algumas vitórias que vão sim fortalecendo eleitoralmente Lula. Claro que tem ali ainda algumas dificuldades, acho que rejeição muito elevada do presidente, algum desgaste, fadiga de material, a gente ouve ali também dos parlamentares um certo cansaço com a agenda do governo, mas ele chega de fato com bastante produtos eleitorais para usar em 2026. Daniel? Agora, todos convencionamos aqui pelo menos que alguém que ganha mais de 50 mil reais por mês, 600 mil por ano, ou numa faixa maior, pelo menos 1 milhão e 200 por ano, não dá para pagar zero de imposto de renda, né? Acho que tudo isso se perde um pouco no debate, a gente está falando muito, focando muito os efeitos da isenção fiscais, tributários e políticos do aumento da isenção, mas, gente, alto lá, tem coisas que não dão para acreditar mais, né? Pagar zero de imposto de renda, quem tem rendimento acima de 50 mil reais por mês, não dá, né? Richard? Eu concordo com o Daniel, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para não cair na armadilha do discurso fácil, né? Porque, para a gente lembrar, de onde é que vem a alíquota de 34% no Brasil? Vem de uma junção feita nos anos 90 do IRPJ com o PF, dali era 25%, foi para 34% e se concentrou toda a tributação na pessoa física. Então, eu concordo com o Daniel. Mas eu acho que seria melhor a gente ter aprovado um projeto como aquele que tramitou no passado no Congresso, quase foi aprovado, aliás, foi aprovado na Câmara e ficou engavetado no Senado, que ele prevê um aumento, aliás, a revogação da isenção, uma tributação de 15% sobre o dividendo, mas com uma discreta redução não proporcional, mas uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, estou plenamente de acordo, vamos aumentar a tributação da pessoa física, revogar a isenção, mas reduz a corporativa. Não dá para somar a corporativa de 34 com a da pessoa física. Esse aqui é um ponto importante, eu acho, né? E as pessoas esquecem um pouco mas disso. Quem paga 34 não vai pagar mais. Mas não existe isso, né, Daniel? Depende, Daniel. Depende. Não vai, se a companhia... foi aquela questão que eu referi no início do nosso debate. Não vai pagar mais. Olha eu querendo discutir com o maior tributarista do país. Não, Mauro, você é um craque, não só da política, como do direito. Pô. Mas o ponto é o seguinte, tá certo que não se somam as alíquotas. Só que esse conceito de alíquota efetiva do projeto, onde se despreza os resultados passados e o prejuízo fiscal, na prática inviabilizam esse mecanismo de compensação, né? Então, eu estou de acordo com você. Agora, eu acho que seria muito mais simples, vamos criar uma tributação de dividendo aqui de 15% e vamos reduzir a corporativa. Não precisa nem ser na mesma proporção. E aí você cria aquele efeito lock-in da economia. As companhias vão deixar mais dinheiro no caixa, vão gerar mais emprego, se distribuir tributa, né? Então, eu só acho que faltou podia haver uma redução discreta. Breaking News, CNN.
Vamos lá, direto para Brasília, onde a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Eu chamo direto do plenário lá da Câmara dos Deputados, nossa repórter Luciana Amaral. Oi, Caio. Boa noite novamente a todos. Acabou, então, de ser aprovado esse projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Esse texto foi aprovado por quase unanimidade, 493 votos favoráveis dos 494 deputados presentes. E isso porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, pode não votar nessa questão por estar presidindo a sessão. Então, na prática, sim, a gente até pode falar que houve mesmo uma unanimidade em torno desse tema, um tema extremamente popular que nenhum deputado, então, quis colocar a impressão digital contra. Por esse texto, então, fica isenta a pessoa, né, que ganha até R$5 mil por mês. Por outro lado, ainda, quem ganha até R$7.350 por mês vai ter uma alíquota progressiva. E a isenção, de acordo com os cálculos do governo federal, pode beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Até mesmo por esse ganho, por essa popularidade que o projeto pode dar ao governo Lula, tinha muita gente aqui dentro da Câmara que não queria entregar essa proposta de bandeja, assim, para o governo Lula, claro, já mirando as eleições de 2026. Agora, vale dizer que teve mudança aqui até o último momento. O Arthur Lira, relator desse projeto, até conseguiu zerar os destaques, que são as sugestões de mudanças ao texto, mas ele foi apresentando várias versões do relatório dele ao longo, então, da noite. Só de curiosidade, a título de curiosidade, teve uma hora que ele próprio se confundiu ali, leu uma versão desatualizada, a votação teve que ser cancelada e reiniciada, então, com um novo parecer. No final das contas, apesar das resistências, Centrão e oposição orientaram a favor desse projeto, votaram também a favor desse projeto. A oposição, que antes falava que não queria compensação nenhuma ao governo federal. Claro, com esse resultado amplamente comemorado, foi amplamente comemorado pela base governista aqui dentro, muitas fotos, muitos vídeos para as redes sociais, como a base então enxerga uma forma de catapultar a popularidade do presidente Lula para o ano que vem. Só para terminar também, vale dizer que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, antes de declarar esse resultado, acabou também fazendo grandes elogios da importância desse projeto para milhões de brasileiros. Mas é isso então, projeto aprovado aqui no plenário da Câmara e agora segue para o Senado Federal. Tem que ser aprovado até o final do ano para poder valer a partir de 2026. Mais um trabalho intensivo aí que o governo tem que se preparar. Volto contigo, Caio. Obrigado, Luciana. Parabéns aí pelo seu trabalho.